Hoje, no podcast do Quem Ama Não Esquece da Band FM, ninguém nunca vai embora da sua vida antes de te ensinar uma lição. Na Band FM, quem ama não esquece. O que o destino tem como missão de unir, nem o tempo tem o poder de separar. Quando é para ser, não tem jeito. Não tem nada que consiga ir contra. Às vezes a gente precisa até prestar mais atenção aos sinais. Mas pode reparar, as cartas sempre estão na mesa. A minha vida foi marcada por encontros, desencontros, reencontros. Mas de todos, o mais especial e importante foi o Josafá. O apelido dele era Goga. E a gente se conheceu ainda muito jovem. Foi um amor assim adolescente, maturo. A gente não chegou a ter nada além de troca de olhares, sorrisos, essas coisas. Mas mesmo assim foi tão especial que aquilo ficou guardado para sempre no meu coração. Em 1987 eu mudei de estado com a minha família e eu nunca mais vi o Josafá. Nós perdemos totalmente o contato e eu tive que seguir a minha vida. Mais de 20 anos se passaram e, para ser sincero, eu nem lembrava mais que ele existia. Assim, eu lembrava do que tínhamos vivido na adolescência, mas eu não ficava assim pensando nele. Nem pensava, nem me passava pela cabeça voltar a ver aquele homem um dia. Mas o destino... o destino... Eu falei, quando o destino quer, né? Eu trabalhei em muitos lugares esse tempo todo. Mas aí, quando eu mudei de emprego, eu fiquei sabendo que naquela empresa tinha um tal de Josafá. Era um nome muito diferente, não é? E quando eu ouvi, eu fiquei meio surpresa. Não podia ser possível. Não devia ser ele. Não fazia sentido nenhum. Só que a vida quis me mostrar que nada era impossível, nada. Eu fui fazendo amizade com as pessoas, sempre falava do tal Josafá. Eu estava muito curiosa para conhecer e pedi para as pessoas falarem de mim para ele também. Até que um dia lá no trabalho, a porta da sala abriu e quem entrou? Ele. Ele mesmo. Era o Josafá. Era aquele Josafá. As minhas pernas tremeram. A gente não se via há mais ou menos uns 20 anos. A gente nunca mais nem teve nenhum tipo de contato. Eu fiquei tão nervosa. Meu coração disparou e eu não sabia nem o que falar. Era uma vergonha tão grande. Eu fiquei tão envergonhada, sabe? Que eu dei oi e saí correndo da sala. Ele deve ter me achado uma louca, né? Lógico. Alguns meses se passaram e eu nunca mais vi o Josafá na empresa. Era muito grande lá. Até que chegou o carnaval e eu fui para um desses bloquinhos de rua. Tava lá curtindo, dançando, aquela multidão de gente, quando eu olho pro lado, ele. No meio de tantas pessoas, eu dei de cara com Josafá de novo. Mais uma vez o destino estava trabalhando para aproximar a gente. Só que a essa altura eu já sabia que ele era casado. Quando eu vi ele ali no meio do carnaval, eu confesso que eu até julguei. Eu julguei, eu pensei que ele tinha largado a esposa em casa só para curtir. Naquele dia o Josafá me perseguiu pelo bloco. Onde eu ia, ele estava atrás de mim, querendo ficar comigo, mas eu falava que não. Não e não, não e não, não é? Uma hora, sem vergonha, ele me roubou um beijo. Um selinho, assim, inocente, sabe? Eu fiquei indignada, na verdade. Eu perguntei se ele era louco de fazer aquilo. Eu fiquei tão brava que eu fui embora. Gente, que isso? Um homem casado me roubando beijo? Muita falta de respeito, né? Só que logo depois me disseram que ele não estava mais casado coisa nenhuma. O Josafá estava solteiro e por isso ele estava insistindo tanto em mim. Eu fiquei com tanta vergonha que eu até liguei para pedir desculpa para ele. Meu Deus do céu, imagina. Você não precisa pedir desculpas, pelo amor de Deus. Eu é que fui um chato a noite toda, mas olha aqui. Eu não vou desistir de você. Ouve o que eu tô dizendo? Não vou desistir tão fácil assim. É? Então quer saber? Aquele beijo que você me roubou, eu vou querer ele de volta.
Você não imagina como é bom ouvir isso. Olha aqui, Aureni. Pode parecer loucura, mas é que eu gosto de você. Desde o dia que a gente se reencontrou, eu não paro de pensar na gente. Em quando a gente era adolescente, como a nossa vida poderia ter sido diferente. Olha aqui, me ouve. Eu não vou desistir de você. Eu sei de alguma forma que você é a mulher da minha vida, entendeu? Você é a mulher da minha vida. Nossa, eu fiquei muito surpresa de ouvir aquilo. Nunca poderia esperar uma declaração daquelas. Mas naquele momento, naquele exato momento, eu nem estava muito disposta a me relacionar com ninguém. Eu tinha sofrido recentemente com alguns relacionamentos ruins e eu estava com medo de acontecer isso de novo. O Josafá era mulherengo, eu sabia. Então a minha primeira reação foi me afastar para que aquilo não virasse uma coisa maior. Eu não sabia se eu estava fazendo certo, mas foi o que a minha intuição me mandou fazer naquela hora. Só que, né? Já ficou bem claro que o destino ia continuar forçando o nosso encontro. E quando a gente se encontrava, parecia que alguma coisa mudava ao nosso redor. Era uma ligação mesmo. Era uma energia que não dava para explicar. Era algo totalmente incontrolável, sabe? Só que vai entender. Quando tudo começou a dar certo pra gente, uma colega de trabalho armou pra cima da gente. Eu não entendi o porquê que ela fez aquilo. Maldade mesmo, mas ela fez. Fez e prejudicou muito o que eu tinha com Josafá. Ela simplesmente falou pra ele que eu tinha engravidado de um outro homem. Aquilo era uma maluquice sem fim. Eu jamais que eu sairia com uma outra pessoa. Mas por pura ignorância, a gente nem sentou pra conversar. Ele não quis saber, ele nem se deu o trabalho de me questionar. Ele acreditou nela, ele sumiu da minha vida porque ele acreditou nela. Parece mentira, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. Ele sumiu, desapareceu, foi embora. Eu fiquei sabendo depois que até casou com outra pessoa. Eu sofri muito. Sofri muito mesmo. Mas por orgulho eu também não fui atrás dele. Eu segui a minha vida sozinha, eu conheci outras pessoas. Mas nada que valesse a pena de verdade. Só que quando eu digo e repito que a minha história com Josafá já estava escrita, é porque estava mesmo. Por mais que a gente tentasse se afastar, alguma coisa, sei lá, algum fio invisível que prendia a gente, falava mais alto. Dessa vez foi um dia que eu saí do trabalho e eu fui por uma rua que eu não costumava passar. Quando eu estava andando ali, eu encontrei com ele. De novo, mais uma vez um encontro inesperado. Primeiro no trabalho, depois no carnaval e aí no meio da rua, do nada. É impressionante. Mas sabe, até que esse encontro foi bom. Eu estava passando por um momento delicado, uma fase ruim, e a gente acertou muita coisa que tinha ficado em aberto no passado. Nós falamos do nosso último encontro quando ele acreditou naquele boato da gravidez. Eu me arrependo muito de não ter conversado com você. Mas sabe do que eu me arrependo mais? De ter te perdido, de ter casado com outra pessoa. Eu sei que é horrível falar isso. É horrível mesmo. Mas eu casei porque eu achei que você tinha me traído. Aquilo era mentira. Eu nunca saí com homem nenhum além de você, nunca. Depois que você foi embora, eu até saí com algumas pessoas, mas não era igual, não tinha a magia que a gente tem. Você sabe que a gente tem uma química muito boa, você sabe disso. Eu sei mesmo. A gente tem algo que é muito especial. E quer saber de uma coisa? Olha aqui. Eu demorei 22 anos para perceber isso. Eu bati a cabeça, eu me machuquei, mas agora eu aprendi. Depois de tudo, eu aprendi que é você. É você que eu mais quero. Eu sempre disse isso. Mas agora é pra valer, entendeu? Você é e sempre será a mulher da minha vida. Se aquilo não era um sinal de Deus, eu não sei mais o que era, então. Eu passando por uma das piores fases da minha vida e o Josafá aparece e me estende a mão.
Outra vez a nossa paixão reacendeu, e mais forte do que nunca. Só que dessa vez eu queria tudo certo. Eu queria casar com ele no cartório, oficializar o que a gente tinha e resolver a nossa vida de uma vez por todas. E foi. Nós colocamos os pingos nos is. Ele se separou e nós prometemos que o nosso relacionamento seria baseado sempre na honestidade, na conversa. Tudo resolvido. A gente voltou a namorar e ele me pediu em casamento. Eu nem acreditava no que estava acontecendo, né? Era como um sonho. Finalmente ter paz, viver ao lado dele de uma vez por todas. Eu achava mágico que depois de tantos anos a gente conseguisse ainda sentir uma coisa tão bonita um pelo outro. Mesmo depois de tantas idas e vindas, né? Parecia que a gente nunca tinha se separado. Nosso sentimento era tão forte um pelo outro que nenhuma mentira, nenhuma das nossas separações e nem o tempo foram capazes de acabar. Que loucura que é o amor, né? A gente ficou muito, muito bem mesmo. Até um dia em que eu sonhei que o Josafá estava passando mal. Eu nem lembro direito como é que era, mas eu sabia que ele estava com algum problema de saúde. Aquilo me deixou tão impressionada. Eu sabia que era só um sonho. Mas sabe quando você fica com uma sensação ruim? Então, aquele sonho ficou na minha cabeça por um bom tempo. Mas já tinha até passado quando um dia o Josafá me ligou pedindo ajuda. Alô, amor, tudo bem? Olha, eu não tô me sentindo muito bem, não. Será que você poderia vir aqui pra me ajudar a ir embora pra casa? Que foi? O que você tem? Eu não sei, eu tô com um mal-estar, Tá. eu não sei o que tá acontecendo, uma dor de cabeça muito, muito forte. Peraí que eu tô indo, peraí. Eu só preciso ir pra casa, vem me buscar. Pra casa nada, ele era pro médico. Lembra do meu sonho? Pois é. O meu marido deu entrada no hospital com uma simples dor de cabeça. Mas os médicos resolveram fazer uma tomografia. E aí acharam um problema. A gente descobriu que o Josafá, ele tinha uma doença grave chamada cisticercose. Essa doença é popularmente conhecida como a doença do verme, sabe? Verme do porco. E é bem grave. Se você não trata com rapidez, ela é grave. A gente tomou um susto tão grande. Mas não era hora de desespero. Era hora de unir as forças, de lutar para que ele saísse logo dessa. Ele foi internado em vários hospitais diferentes. Uma das vezes o médico disse que ele precisava operar, mas que não ia dar porque ele estava muito fraco. Depois porque ia demorar muito pelo SUS, depois isso, depois aquilo. Olha, foi uma fase muito complicada. Eu via o medo nos olhos do Josafá. E ele me pedia para não abandoná-lo. Imagina, eu nunca faria isso com ele. Nunca, nunca. Até que em fevereiro desse ano, ele voltou a internar. E aí, depois de uns dias, ele acabou entrando em coma. E o meu mundo desabou. Eu não conseguia achar aquilo justo. Depois de tanta coisa que a gente tinha passado a vida inteira, quando finalmente a gente tinha conseguido ficar bem, ele fica nesse estado. Eu me voltei totalmente para cuidar dele. Eu não fazia mais nada na vida, eu só ficava do lado dele. É uma tortura tão grande ver o seu marido naquele estado. A única coisa que acalmava o meu coração era poder conversar com o Josafá. Eu sentia que de alguma forma ele podia me ouvir, sabe? Todos os dias, quando eu chegava, eu falava no ouvido dele: amor, eu tô aqui. Não precisa ter medo, que eu não vou te abandonar. Eu vou ficar aqui até onde Deus permitir, tá bom? Às vezes, quando eu estava falando, a expressão dele, sabe, mudava. E até a pressão dele subia. Eu tinha certeza que era porque eu estava falando e ele estava me ouvindo. Ele estava ali comigo. E isso me enchia de esperança. Mas não durou muito, não.
O Josafá partiu. O meu marido não aguentou e ele me deixou, né? Eu nem consegui me despedir dele. Eu não estava lá na hora. Eu só queria ter falado mais uma vez como ele era importante para mim. Era só isso. De repente, o meu mundo ficou preto e branco, ficou sem cor, sem luz, sem alegria nenhuma. Ele pediu tanto para eu não abandoná-lo. Mas foi ele que me abandonou. A única coisa que me confortava era que eu sabia que eu tinha feito tudo. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz e, mesmo assim, eu fiquei sem ele. Eu não me arrependo de nada. A nossa relação foi conturbada a vida inteira, mas foi boa sim. Ele me fez um bem danado. Ele me ensinou o que era amar. Ele me mostrou o que era ser amada também. A gente aproveitou e curtiu o quanto pôde curtir. Josafá, meu amor, eu sei que você está me escutando aí de cima, eu sei. Saiba que hoje eu iria para qualquer lugar em que você estivesse só para a gente viver tudo de novo. É muita saudade o que eu sinto de você. Mas vigia a gente daí, tá bom? Vigia que daqui eu vou tentando viver. Não faz nem um mês direito que ele se foi. Tá difícil, viu? A minha vida estacionou. Eu não consigo frequentar mais os lugares onde a gente ia. Eu não consigo nem olhar para uma foto dele sem me emocionar. Eu não consigo. Parece tão injusto tudo. Quando a gente finalmente ficou junto, Deus levou meu marido para bem longe. Eu sei que eu preciso ter força e o que tem me confortado um pouco hoje são as mensagens que ele me mandava no WhatsApp. Eu fico ouvindo só para poder ouvir a voz dele de novo, ler as mensagens dele de novo e, assim, tentar matar um pouco da saudade. Tem gente que diz que não é bom ficar presa a essas coisas, né? Mas é inevitável. Eu ainda não consegui superar e eu... Quem ama não esquece. Band FM.